Olá pessoal, nós vamos para a última parte dos métodos de lavra de rochas ornamentais. Último tópico, que é métodos de corte. Por que eu vou fazer questão de falar de método de corte, sendo que isso é específico da matéria lá de desenvolvimento ou de desmonte? Porque aqui vai se misturar muito os métodos de lavra de rocha ornamental com os métodos de corte. Por mais que lá vocês vão ver como dimensione, como funciona cada um dos equipamentos, aqui a gente vai conversar sobre como adequar melhor o equipamento com o efeito que eu quero estar trabalhando dentro do meu processo. Então tá, eu vou praticamente dividir em dois tipos de cortes, igual o esqueminha que está montado aqui do meu lado, que é o corte contínuo e corte em costura. O corte que está chamado aqui de em costura e está escrito tecnologia cíclica, ou seja, eu passo por um conjunto de passos ou eventos, principalmente, eu não vou seguir a ordem do que está escrito aqui, eu vou direto no corte com explosivos. Por quê? Quem já fez disciplina de desmonte sabe que eu tenho uma malha de desmonte que eu monto um conjunto de furos. Então, naquele conjunto de furos, eu tenho uma série de eventos cíclicos. Eu vou fazendo um furo após o outro, e aí sim eu carrego, e depois que eu carregar eu detono, e aí eu tenho esse processo em etapas. Só que aqui, e a gente vai ver, eu posso ter um outro sistema, foi até o que eu comentei com o fio helicoidal, que eu passo o fio dentro do maciço, coloco ele para rodar ali, e ele continuamente vai fazendo o corte da rocha. Então essas são as duas divisões principais. Onde é que eu tenho aqui? Ó? Tecnologia de corte contínuo, e eu tenho tecnologias cíclicas ou em costura, onde é que eu vou como se eu estivesse fazendo um processo igual da máquina de costura, que eu vou dando ponto a ponto, vai ser o que a gente vai fazer aqui para a gente ter essa ideia. Vamos tentar entender um pouquinho mais separado dessa grande divisão entre corte contínuo e corte em costura. Eu vou começar conversando sobre a metodologia cíclica. E aí vem a ideia. Para que serve isso? Na verdade, os dois métodos servem para a mesma coisa, basicamente, que é isolar um volume de rocha mediante, como é cíclico, sucessão de diversas operações. Então eu vou tendo um processo contínuo de fazer isso. Não está restrito àquela liberação, desenho de gaveta, isolamento de bloco primário ou bloco secundário ou esquartejamento. Eu posso usar as características cíclicas em todas essas etapas. Ela não está restrita a nenhuma das etapas que a gente tem aqui. Então eu posso utilizar em todas. Também, além de poder ser utilizado em todas as etapas, ou seja, só para isolar, esquartejar, bloco primário, bloco secundário, não importando, todos os métodos de lavra que a gente viu, eu tenho a compatibilidade desse método cíclico com todos aqueles métodos que a gente viu. Ah, e eu posso consorciar os métodos também, ou seja, misturar os cíclicos dos contínuos. Pode também, pode ser feita adaptações e utilizar tecnologias que utilizem esses dois, porque existe uma flexibilidade tanto na aplicação. Até agora vocês não viram um desenho, a gente vai partir para uma sequência que vai ter uma série de imagens que vai suavizar muito bem essa visão. E vocês vão ver que os métodos em si são completamente adaptáveis. Vamos começar então a ver o primeiro dos métodos. É a divisão em cunhas. Super simples de se aplicar. Eu acho que todo mundo tem ideia do que é uma cunhazinha. Pelo menos uma cunha de madeira, todo mundo já deve ter visto. E na verdade eu acho que deve ter sido o método de desmonte, de corte de rochas mais antigo que existe. Que seria, eu faço um furo, vamos desenhar como se eu tivesse uma rocha aqui. Eu faço um primeiro furo, coloco uma cunha ali dentro. Eu coloquei uma cunha aqui. A partir do momento que eu vou pressionando ela, ela vai fazendo uma entrada no maciço, vai forçando ele a expandir e aí ele vai fazer o corte. Mas uma cunha só não vai cortar nada. Então, normalmente, eu vou fazendo
uma vista de topo, que eu estou olhando aqui, um conjunto de furos alinhados aqui para que eu possa ter o meu corte. O espaçamento médio deles, mais curiosidade, entre 10 e 15 centímetros, com a profundidade é igual à altura da face que eu quero cortar. A simplicidade desse método tem acompanhado, como que eu vou dizer, um custo. Um custo, tipo assim, eu tenho uma perda associada. Por quê? Eu tenho uma perda muito grande de material nesse método que eu tenho aqui. Então, ele é barato, só que a perda que eu vou ter diminui muito a viabilidade econômica desse teste aqui. Então, eu vou fragmentar frações que eu não quero, eu saio do meu planejado aqui. Ele é muito utilizado na fase final do recorte ou do esquartejamento dos blocos. Então, sim, ele está muito voltado para as operações nessas do final e também pode ser utilizado também para algo que tem um volume tão reduzido quanto essas etapas finais de corte, que é a lavra do matacão em si. Então, esse processo aqui é extremamente simples e aqui a gente tem uma ideia desse processo aqui das cunhas, onde é que foram feitos as perfurações primeiro. Essas cunhas manuais têm o nome de pichote, isso aí é um nome popular, ou que o pessoal costuma utilizar. Então, fazem esses furos aqui, igual a gente está vendo. A partir do momento que tem esses furos, coloca a cunha ali dentro, e aí, tá vendo o trabalhador martelando esse conjunto de cunhas, elas vão provocar a expansão daquela rocha que está ali, e aí sim eu vou ter um processo de corte. Eu posso fazer isso de método manual ou posso colocar um equipamento hidráulico que faz esse processo aqui? Posso também. Não é obrigatório ser um processo 100% manual. Só eu não chamei a atenção que eu tenho aqui nesse primeiro desenho uma cunha de madeira, mas aqui eu tenho um zoom de uma cunha constituída por elementos metálicos. Onde é que primeiro eu coloquei dentro do furo duas chapinhas finas. Depois, entre elas, eu coloquei um elemento metálico, que é a cunha propriamente dito, essa chapinha só a contracunha. E a partir do momento que eu faço ou manualmente a batida dele, ou venho com equipamento hidráulico, eu vou tendo um processo que ele vai expandindo aqui dentro e que vai provocar o fraturamento do bloco propriamente dito. Tá, você mostrou no slide anterior somente aquela cunha manual e comentou de um sistema hidráulico que pode existir. As cunhas hidráulicas, observe que eu tenho um conjunto do pistão aqui que empurra a cunha propriamente dito para dentro do lugar que já está furado. Observe, já tem até do lado ali um furo mostrando que teve uma perfuração prévia. Não é a cunha hidráulica que vai fazer o furo e vai expandir a rocha propriamente dito. Então já teve uma perfuração ali. Então tem esse pistão hidráulico aqui, que vai empurrar a cunha através de um macaco hidráulico que tem ali dentro e vai conseguir colocar uma pressão ali. E o conjunto dessas cunhas todas alinhadas aqui é que vai fazer o corte. Então, assim, tem como melhorar muito a produção desse sistema aqui simples. Dessa ideia que a gente pegou de um conjunto de equipamentos hidráulicos provocando a expansão, eu posso mudar também para algo parecido, só que em vez de eu colocar um conjunto de equipamentos só para fazer expansão, eu posso colocar um conjunto de equipamentos para literalmente fazer a perfuração disso aqui também. Posso, então o sistema que a gente vai chamar, a gente já mudou até para perfuração contínua ou furos contínuos, em que eu vou pegar uma linha que eu quero fazer o corte e vou fazendo o seguinte. Isso aí a gente utiliza muito em casa. Eu faço um conjunto de furos bem finos, furos guia, então com diâmetro bem pequeno. A partir do momento que eu fiz esse furo menor, eu tenho uma resistência bem menor
a passagem de qualquer tipo de broca quando eu estou com essa broca menor. E eu vou aumentando o diâmetro dessas brocas, de modo que eu vou tendo um encontro entre esses furos aqui. Então, através da perfuração contínua, de furos contínuos que vão seguir uma linha, eu tenho esse processo de corte. Ele apresenta um nível de eficiência bom, principalmente devido ao custo que ela apresenta. Só que o custo-benefício dela é bem pouco atrativo. Por quê? O custo desse negócio de fazer várias perfurações é alto, em termos que um furo individualizado não é tão. Mas como eu tenho que fazer uma quantidade grande de furo, esse custo que unitário era pequeno, ele passa a subir. Então, o custo-benefício desse sistema fica bem pouco atrativo. E aqui está uma imagem onde é que foi feito um primeiro conjunto de furos. Esse aqui com espaçamento maior, essa primeira fileira, então é a primeira etapa. E aqui nessa região eu consigo ver a região onde é que os furos já começaram a se encontrar. E o resultado final disso tudo, esse corte aqui paralelizado. Mas como consegue compreender, de tudo que eu falei até agora, joga pouca energia para dentro do maciço. Eu fragmento só onde é de interesse mesmo, levando em consonância tudo que a gente vem falando até agora, que assim, eu tenho que preservar a estrutura da rocha, eu tenho que preservar a estrutura da rocha. Então esses sistemas de corte aqui levam muito para esse lado. Só que eu tenho outros métodos que causam sim impacto no maciço? Tenho, que é o de corte com explosivos. É igualzinho a gente está acostumado nos métodos de lavra a céu aberto. A gente vai ter que fazer um furo, vai ter que confinar esse explosivo dentro do furo e aí fazer o plano de fogo. Na expansão daquele furo confinado do explosivo que está ali dentro, aí sim que eu vou ter a fragmentação real da rocha. É muito parecido com o princípio da cavilha lá atrás, onde é que eu colocava uma cavilha e ela expandia a rocha, só que aqui eu vou fazer com explosivo. A ideia é a mesma, mas eu tenho mais penalidades e mais perigos em função disso? Tenho. A gente sabe, quando vocês fazem a disciplina de perfuração e desmonte, que tem uma relação direta entre face livre e eficiência do desmonte. Então as quinas, além de ser região de encontro de duas faces livres, ela é uma região natural de acúmulo de tensão. Então normalmente eu tenho uma região de ruptura de rocha muito mais fácil. O que a gente faz? A gente cria essa região aqui sem carga. Então os furos próximos à região de encontro de duas faces livres não tem face. Não importa se eu estou numa vista de topo, igual eu estou vendo, ou numa vista de perfil, que vai ter o mesmo resultado. Então esses furos ali não vão ter carga associada a eles. E só para lembrar, já que eu tenho esse problema, é lógico que eu não vou usar explosivos de alta potência nem de alta velocidade aqui dentro. Eu vou usar materiais explosivos que tenham baixa velocidade e que joguem para dentro do maciço uma quantidade baixa de energia aqui. Porque eu não vou atingir o que eu não quero, que é fragmentar o material, e vou ter custos mais baixos. Primeiro porque é rápido. Eu vou ter só a etapa de perfuração, rapidinho eu faço a detonação. Eu não tenho o processo de fragmentando aos poucos, igual eu tive no processo da cavilha, onde é que eu vou pneumaticamente expandindo. Então eu tenho esse cuidado a ser tomado aqui quanto à questão dos explosivos. Só para lembrar, o objetivo dessa aula não é para falar sobre método de desmonte, é só para associar o desmonte ao método de lavra de rochas ornamentais aqui. Então, aqui eu estou mostrando essa questão aqui. Tá, eu vi que eu tenho a cavilha, eu vi que eu tive outra opção, que foi usar material de desmonte químico, que seriam os explosivos, só que eu tenho outra opção aqui, que é algo muito parecido, que é a argamassa expansiva. Eu vou fazer o furo, igual eu fiz para desmontar, faço. Só que dessa vez, em vez de eu ter uma reação química
que através da energia e da produção dos gases que vou fragmentar o maciço, eu vou ter um outro esquema aqui. O esquema vai ser realmente uma reação química que vai provocar a expansão desse material que está ali dentro. Então aqui, ó, tem uma linha de furos aqui. Tenho preenchido com o material que está aqui. A partir do momento que eu tenho a expansão, eu vou ter uma tensão de tração, que aí sim eu provoco o corte desse material aqui, a ruptura da rocha. E aí, a imagem aqui é muito clara sobre o resultado que eu tenho. Dá para ver que foram induzidos fendas, trações, mas observe a irregularidade da face de corte que eu tenho aqui. Funciona, induz tensão, tração. Eu tenho o corte por um processo que eu não joguei muita energia para dentro do maciço, então o risco de eu ter perdas aqui é bem baixa, mas eu não, em compensação, não estou tendo uma face de corte liso, que é bastante interessante também. A imagem que eu tenho aqui em cima eu tenho uma equipe fazendo a perfuração dessa superfície. Tenho outra equipe aqui colocando argamassa expansiva. E aqui eu tenho a etapa final aqui, quando isso foi passado por uma etapa de tamponamento para que a gente possa conter esse material aqui dentro, tal qual a gente realiza nos desmontes explosivos. E aqui eu tenho a face dele desmontado completamente irregular, igual nós viemos conversando. Então, se eu quiser resolver essa questão da face irregular, qual que seria o melhor método que a gente poderia? E aí eu vou partir para os métodos de labra contínua, onde é que eu tenho um processo de corte contínuo da rocha, onde é que eu tenho um elemento que vai me propiciar esse corte limpo, sem o uso predominante. A palavra predominante é muito boa. Eu tenho algumas perfurações, mas elas são poucas em relação aos métodos que a gente viu anteriores a esses, que são cíclicos. E como que isso aqui surgiu, ganhou necessidade, foi principalmente nas rochas de origem carbonática, os mármores. Por quê? Os métodos que a gente tinha, que a gente viu de explosão, cavilhamento, argamassa expansiva, não promovia uma perda de material gigantesca, que não servia para o mercado. Só que no início, a gente não tinha uma tecnologia muito boa para esses equipamentos de corte, fato que mudou nos últimos anos. A gente sim tem uma tecnologia bem boa. Eu vou procurar a imagem aqui do fio helicoidal, antes da gente começar a falar dele propriamente dito. Então, é essa ideia aqui. É como se fosse uma corda de aço. Só para que vocês vejam o fio helicoidal, antes mesmo da que a gente fale das características dele. E esses desenhos acima do fio helicoidal são extremamente bons. Por quê? Esse desenhozinho aqui eu tenho um equipamento, que é uma série de roldanas, que vai conduzir esse fio para dentro do maciço rochoso. Está vendo aqui? Ó? Ele está passando dentro do maciço rochoso. Está fazendo esse ciclozinho aqui. Onde é que ele está atritando com esse maciço. Então eu tenho um equipamento que continuamente, à medida que ele vai atritando, que ele vai desgastando o material, ele vai mantendo tensão constante para que esse fio que começou cortando aqui embaixo vá cada vez ascendente mais e realize o corte do meu maciço rochoso. Então, você consegue perceber que eu tenho um processo de corte contínuo aqui que depende de um furo inicial, tanto para descer o fio helicoidal quanto para passar ele por dentro do maciço. Então, não está descartado em hipótese nenhuma a ideia da perfuração. E aí a gente pode voltar nas características propriamente ditas do fio helicoidal. O de mais legal e importante que o nome da técnica é fio helicoidal.
Mas o fio helicoidal sozinho, a abrasão dele sozinho ali na rocha, muitas vezes não é suficiente para realizar o corte dela. Então eu preciso adicionar um elemento ali que gere abrasão. O que é feito? Uma lama abrasiva, onde é que tem uma fração que normalmente é 30% em sólido líquido, então 30% de areia quartzosa e 70% de água. E essa areia tem que ter uma granulometria definida. Granulometria entre 0,5 milímetros e 1 milímetro. Por quê? No ensaio se demonstrou essa granulometria que mais conseguiu promover um desgaste eficiente da rocha ali através da abrasão. Bora continuar aqui. Aí aqui embaixo tem mais uma curiosidade mesmo, que do processo de corte, o custo. Metade para a mão de obra, do custo operacional, e cerca de 60% que sobra para o resto. Então, mão de obra é um custo gigantesco nesse processo de corte que a gente tem com o fio helicoidal aqui. Cortamos usando o fio. Tem outra tecnologia também que a gente pode usar, essa aqui um pouquinho mais refinada em termos de tecnologia. Tem sim, e onde que é extremamente adequado eu sair daquele do fio helicoidal para vir para um flamejet, por exemplo. Olha, se eu tiver uma rocha que já tem uma grande quantidade de quartzo, concorda que ela já tem uma resistência muito grande natural, aquele processo lá com fio, então vai desgastar ele demais e não vai funcionar. Então o que eu vou fazer? Eu vou adotar uma metodologia onde é que eu não tenho essa abrasão, que é o uso de maçarico. Ele vai fazer duas coisas basicamente. Ele vai pulverizar e dilatar. Então o que acontece? Eu vou tendo a formação do corte que eu quero, tanto pela pulverização das partículas quanto pela dilatação aqui. Ele funciona bem nessa questão onde eu tenho uma grande quantidade de rochas silicosas, alguns tipos de granito principalmente, onde é que eu não vou ter tanta abertura se eu estiver trabalhando com a questão do fio aqui dentro. Só que tem um preço esse processo? Tem. Observa só, eu vou ter um camarada com um maçarico cortando rocha, então assim, imagine, o consumo dele está na faixa de 35 litros por hora de serviço, então ou seja, o custo operacional é elevadíssimo. E mesmo assim o rendimento dele em termos de corte linear é baixo. Então não tem um corte em termos de economicidade bom, e além do mais, a dilatação, você nunca vai controlar para onde que a dilatação térmica vai. Então eu vou ter uma incidência de microfraturas gigantes naquela sua superfície de corte. Então o que acontece? Dependendo do seu tipo de rocha, além do custo altíssimo, a sua recuperação do bloco vai ser baixa. Então vai restringir muito o processo que eu vou ter de atração econômica. Tá, o flamejet vem sendo normalmente no lugar dele utilizado o fio diamantado, que é outro sistema que a gente vai ver, que primeiro saiu daquele fio do corte, o primeiro corte só com fio, depois um fio diamantado, porque a gente vence essas questões, tanto da abrasividade quanto da perda operacional. Só que tem outro jeito de fazer isso, a não ser só com a questão do fogo. Tem como eu fazer ele com água? Tem. Eu tenho menor emissão de poeira, resíduos, redução do custo operacional, porque eu não gasto tanto combustível, que foi o que eu falei que não funcionava, e eu posso extrair praticamente em qualquer direção de corte. Eu tenho essas vantagens? Tenho. Mas vamos ser sinceros, nas principais regiões que a gente tem lavra de rochas ornamentais, a água é um problema.
Então, eu consegui uma água para mim operar e conseguir uma licença ambiental para que isso funcione, também é uma coisa que hoje em dia não funciona tão bem. Pode ser que você consiga, se você montar um sistema de recirculação dessa água, tudo direitinho, pode, sem sombra de dúvidas. Mas essa substituição pelo fogo, pela água, não é um sistema assim tão fácil. E aí eu coloquei umas imagenzinhas aqui, principalmente essa aqui é muito boa, onde é que eu tenho o sistema de corte com ou o airjet, ou então com flame e o fio helicoidal aí como um paralelo. E dá para ter uma ideia muito boa de como que fica, principalmente por essa imagem toda que eu vejo a face totalmente individualizada ali dos blocos já prontos direitinhos ali. Outro sistema que a gente pode ter é o do disco diamantado, que também é um sistema de corte contínuo. O disco diamantado, eu acho que a primeira imagem que a gente tem aqui resume tudo dele. Por quê? Quando a gente está vendo, a gente tem um disco oscilando em torno de um eixo. Como esse disco tem um tamanho muito limitado, eu já falei, o corte, só por essa imagem já dá para saber, o corte também tem uma dimensão limitada. Então, ou seja, ele é um equipamento que vai trabalhar na obtenção de pequenos blocos. Então, ou seja, ainda é necessário fazer uma subdivisão disso aqui em outras placas. E também tem outra coisa. Como tem um limite do diâmetro disso aqui, vai no máximo 60 centímetros. Então, acaba que fica limitado a corte em algumas rochas bem macias com esse disco de metal mais duro. Então, não é algo que dá um rendimento operacional ou pode ser utilizado muito em larga escala. E tem várias versões. A gente viu essa primeira versão aqui no esquema de uma retro para fazer cortes maiores. Mas o que a gente tem na maioria das vezes são esses pequenos equipamentos aqui fazendo os cortes, e eles são sempre, lógico, de planos ou verticais ou horizontais. Eles funcionam melhor para esse sistema de corte aqui que a gente tem. Tem como continuar substituindo também aquela ideia do disco por uma corrente que seria muito parecido com uma serra elétrica? Tem também. Posso constituir ela por dentada ou diamantada? Sim, e os dois, o princípio de funcionamento dos dois, como o nome está dizendo aí, é basicamente só na correia. Um vai ser uma corrente com tungstênio, ou seja, vai ter um corte bom, com resistência razoável, mas aquela ideia de rocha com muito silicato destrói ela, o que parte para a segunda opção da diamantada, onde é que no lugar do tungstênio eu vou ter o diamante industrial aqui para tentar melhorar o corte. Mas resolve a vida? Não, porque normalmente essa corrente é como se fosse a frente de uma motosserra, tem um limite dos braços de 2 a 4 metros de comprimento. Então não tem uma entrada muito grande para fazer grandes cortes. Então ainda é limitado a bancadas baixas e normalmente limitado também a rochas não muito duras, como os calcários, por exemplo. Lavra subterrânea, onde é que eu tenho um espaço pequeno para poder trabalhar, sim, lá é muito utilizado esse tipo de corte com a corrente, nem tanto na lavra de céu aberto. E aí a gente consegue ver alguns equipamentos aí realizando o corte. Eu vou colocar o link desse vídeo no YouTube aí para que vocês possam ver esse sistema de corte aí direitinho. E aí a gente chega no último, que é o que a gente solta foguete literalmente por ele. O fio diamantado, basicamente, ele é uma evolução do fio helicoidal. E ele faz tudo que os métodos anteriores que a gente viu superam em termos de qualidade de corte, de produtividade, todos os métodos que a gente
viu, ele funciona do mesmo jeito. Então vou ter um furo coplanar e perpendicular à fração que eu quero desconfinar. Eu passo esse fio lá dentro, o desenho é igualzinho que eu vi anterior. E aí sim, esse fio diamantado, então, ou seja, lógico que você já sabe que tem diamante industrial nele para poder fazer o corte, vai fazer esse corte. E é lógico, como eu estou tendo abrasão, eu vou ter que ter uma refrigeração porque eu tenho muito atrito. Então, eu perdi aquela lama que eu tinha lá com silicato e tudo mais, que dava um arrefecimento também, só que aqui eu coloco água para poder tanto fazer o corte, aliás, tanto resfriar como carrear as partículas que já foram cortadas. E aqui, com esse exemplo, eu consigo ver. Eu corto tanto na horizontal quanto na vertical. O equipamento é esse, simples e extremamente produtivo, adaptável para diversos tipos de frente que eu preciso de ter. Você vê que não é um equipamento de grande corte. E o grande segredo dele é essa imagenzinha que está aqui. Esses conjuntos de anéis, que é aqui sim eu vou ter o processo de abrasão. E aqui eu consigo colocar, tem até um desenhozinho aqui, de como funciona a passagem desse fio aqui para fazer o corte em cima da rocha que eu desejo cortar. Então esses, pessoal, são os principais métodos que eu tenho de corte em lavra de rocha ornamental. Com isso aqui a gente fecha a nossa aula expositiva sobre lavra de rochas ornamentais. Eu vou deixar o link do livro aqui do CETEM sobre lavra de rochas ornamentais. É gratuito, é excelente o livro. E vou marcar os capítulos que nós temos que ler. Tá bom? Então agora eu vou colocar para a próxima semana, no sistema acadêmico, o trabalho que vocês vão fazer sobre lavra em tiras e lavra de rochas ornamentais. Tá bom? Um abraço, até mais. Tchau, tchau.